A Bíblia é a palavra de Deus, é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma, de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, versos 12. Pregando o Evangelho eterno. Seja bem-vindo nesse estudo no qual estaremos partilhando consigo a palavra de Deus. Esse é um estudo preparado pelo Ministério Fé e Obra. E os minutos que estás ali sentado, ouvindo a palavra de Deus, ajude você a ter o verdadeiro contato com o Salvador. Este ministério prega o Evangelho sem fins lucrativos. Por isso, desejamos transmitir a palavra de Deus pelo poder do Espírito Santo. Não confiando na teologia, mas sim pelo poder do Espírito Santo. Simplesmente é um obreiro a pregar para vocês. Nosso tema de hoje é Cristão para hoje. O tempo em que estamos a viver, o tempo presente, é necessário que haja cristãos destemidos, cristãos que levantam para pregar o Evangelho eterno. Em Mateus, o capítulo 24, versículo 14, Jesus diz que este Evangelho do reino será pregado a todo mundo. E quando nós vamos para o Apocalipse 14, versículo 6 a 12, ali está o Evangelho que Jesus se refere. E este Evangelho será pregado por cristãos destemidos a não temerem, por cristãos que estão preparados para morrerem porque suas vidas estão purificadas pelo poder do Espírito Santo, porque eles aceitaram a palavra de Deus e o Espírito Santo lhes purificou e estão sem mácula e sem pecado. Por isso faremos esse estudo com pensamento para levantar cristãos para o tempo de hoje. Primeiramente precisamos nos questionar: qual deve ser a base dos cristãos para os tempos de hoje? Essa questão levanta dois tipos de conceito de cristianismo que existe hoje. Cristãos com a base na fé na palavra de Deus e cristãos com a base nos sentimentos. Qual é a diferença que existe entre um cristão com a base na palavra de Deus e um cristão com a base nos sentimentos? Porque há uma grande diferença. O cristão, quando a sua base é a palavra de Deus, este cristão o centro principal na sua vida é a Bíblia. Os reformadores, Martinho Lutero, Calvino, William Tyndale e outros, eles diziam, sola Escritura, somente a Bíblia. Hoje muitos surgem com a fé de teólogos, do estudioso acadêmico. Esses comentaristas podemos analisar, mas a base tem que ser a Bíblia. E outro pormenor é o espírito de profecia. A igreja de Deus, o povo de Deus, nunca andou sem o espírito de profecia. Por isso que o cristão para o tempo de hoje, a sua base tem que ser a fé na palavra de Deus e no espírito de profecia. Porque quando nós abrimos em 2 Timóteos 3,16, ali nos diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, mas é toda a Escritura. O cristão para o tempo de hoje precisa estar revestido com as armaduras de Deus. E essas armaduras de Deus é a palavra. E ela diz que é toda a Escritura. O cristão não deve ter uma base do Novo Testamento se apoiar, uma base do Antigo Testamento se apoiar, não. O cristão precisa ter o Antigo Testamento e o Novo Testamento para poder avançar na pregação do Evangelho eterno. Ter em consideração que esses dois livros, o Antigo Testamento e o Novo, são inseparáveis. E ter o cuidado dos livros apócrifos. Os reformadores estudaram na sua época e encontraram erros nos livros apócrifos, erros enormes, erros que hoje muitos cristãos estão a aceitar.
Por isso que os 66 livros foi constituído por homens que estudaram. Eles não rejeitaram livros apócrifos porque eram contra, não. Eles rejeitaram porque questões doutrinárias são contraditas pelos livros apócrifos. E Deus hoje conta com você e eu para nos levantarmos para pregar o Evangelho eterno para a salvação de almas, pregando a verdade. Espírito de profecia. Provérbios 29, versículo 18, diz que sem profecia o povo se corrompe. E hoje o povo tem se perdido por causa da falta do verdadeiro espírito de profecia. Muitos hoje surgem pelo mundo. Eu sou profeta, eu faço milagre. E milagre não é a base para constatar o verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta é constatado pelo seu caráter e pelo que ele crê na palavra de Deus. O que esse profeta fala sobre Deus? É verdade que a Bíblia, Jesus Cristo nos diz que os seus seguidores farão maior diante daquilo que ele fazia, mas não significa que é substituir o trabalho de Deus, porque hoje nós estamos com os olhos em milagres, mas muitos desses são falsos. Então temos aqui duas bases para uma fé sólida, a Bíblia e o espírito de profecia. Em um estudo posterior, vamos tratar com profundidade sobre o espírito de profecia. E quando o cristão tem a base nos sentimentos, o seu cristianismo será do eu acho. Ninguém me incomode, eu me sinto bem assim. Por isso que hoje as igrejas é preciso alertar que o povo tem as normas bíblicas. A Bíblia diz como é que uma mulher, um jovem deve se apresentar no templo e na sociedade. Tem que ser de forma decente. Hoje não existe decência nos templos. Mulheres entram de calças apertadas e isto acham que é normal. Hoje é normal usar os brincos, o qual a Bíblia nos diz que Deus reprova esse tipo de atitude, porque nós não somos escravos. O brinco é simbolismo de escravo, e nós não somos escravos do pecado. Cristo Jesus nos salvou. E o vestuário faz parte. As mulheres hoje usam calças dentro da igreja, pelas ruas, mas a Bíblia mostra que uma mulher cristã não deve vestir as vestimentas de homem. Tantos teólogos que hoje surgem para poder contradizer a palavra de Deus. E Deus, nesses últimos dias, está a contar com os obreiros com características de protestante, seguindo os princípios que foram os fundamentos postos pelos protestantes. Somente a Bíblia. O cristianismo de hoje é totalmente banalizado por muitos dos que se dizem seguidores de Cristo. Pois em Jeremias 17, o seu versículo 19, nós vamos encontrar a palavra que nos diz que nós não devemos confiar nos nossos sentimentos, no nosso coração. O coração é enganoso. Assim como o livro de Isaías 40, versículo 20, o irmão pode ler. O contexto é o mesmo. Paremos de confiar a nós mesmos. Ao pastor fulano, não, vamos ler a Bíblia para podermos ter fé em Cristo Jesus. Pois este estudo está a servir para nos solidificarmos na palavra de Deus. Há bem pouco tempo frisei a questão de profeta, verdadeiro profeta. Então, para nós entendermos mais ainda sobre sentimentos, o cristianismo de hoje, vamos fazer uma análise em um livro profético. E você vai entender que este livro profético hoje é totalmente ridicularizado pela maioria dos cristãos e não só. Muitos acham que a autora deste livro não é profética, mas você vai entender que o profeta não contradiz a Bíblia, o profeta apoia aquilo que a Bíblia diz, o profeta aponta a salvação em Cristo Jesus, o profeta não coloca-se em primeiro lugar para poder lucrar das finanças dos outros. Pois, ela nos diz assim: é perigoso confiar nos sentimentos ou impressões, sensações, emoções, pois são guias que não merecem confiança. Não confie no seu coração se você primeiro constatar a palavra de Deus e o espírito de profecia. É preciso ter o teste da nossa própria vida pela palavra de Deus. Ela diz que a lei de Deus é a única norma correta de santidade.
É por essa lei que deve ser julgado o caráter. O profeta não contradiz a palavra de Deus. Quantos profetas hoje falam que a lei foi abolida? Quantos pastores hoje falam que a lei foi abolida? Isto é falsidade que está a existir hoje e as pessoas seguem sem o mínimo conhecimento porque não têm vontade de ler. Acham que eles não devem ler a Bíblia. Mas sim, pastores devem subir nos montes para pregar e para ler por eles, trazer entendimento. E esses entendimentos são distorcidos para levarem muito à perdição. Mas Deus faz você ouvir essa mensagem para você estar preparado e ler a sua palavra, estar revestido pelo poder do Espírito Santo. Diz que quem anda em busca da salvação pergunta-se: que farei para herdar a vida eterna? Esta pergunta também foi feita a Jesus. Vamos ver o que diz a seguinte. Diz que os mestres modernos da santificação responderiam. Olha qual seria a resposta dos mestres modernos. Olha como é que essa profetisa está a falar de nós os dias de hoje. Ela diz assim: crê somente que Jesus te salva. Isso é que hoje existe. Hoje a maioria dos pastores, pregadores e padres, ministérios que hoje surgem, tem a finalidade de apenas falar que crê somente em Jesus e Ele te salva. Será que é isso que Jesus respondeu? Vamos ver o que Jesus respondeu. Diz que quando, porém, essa pergunta foi feita a Cristo, Ele disse: o que está escrito na lei? Como lês? O indagador respondeu: olha, aqui Cristo está a nos mostrar que se nós queremos herdar o reino do céu, é preciso ser leitores da Bíblia e o espírito de profecia. Não vamos esperar apenas falar para nós. A palavra de Deus está aberta para todos. É verdade que é necessário ouvirmos um pregador, é necessário sentarmos na igreja para alguém pregar, mas você tem que ler, você tem que examinar. É preciso examinar as Escrituras. Jesus Cristo diz isso, que examine as Escrituras, delas vocês terão a vida eterna. É preciso ler versículos por versículos, porque hoje existe tanto vento de doutrina. Olha o que o indagador respondeu. Jesus disse assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso aqui é o que faz a questão a Jesus. Jesus lhe responde assim: respondeste bem, faz isso e viverás. Lucas 10, 25 a 29. E isto está no livro Fé e Obras, capítulo 5. Pesquise esse livro nas redes sociais e verás quem é a autora. No próximo estudo trarei sobre profecia e posso lhe explicar sobre a autora deste livro. Pois Jesus diz que você disseste o que é certo, a obediência à lei. Mas hoje a lei de Deus é totalmente pisoteada pelas igrejas cristãs. Aqueles que seguram a Bíblia estão totalmente cegos. Não estão a enxergar que criaram-lhes doutrinas para contradizer a própria palavra. Muitos hoje dizem que a lei não me salva. É claro que a lei não te salva. A salvação está em Cristo Jesus. Mas você precisa desta lei, porque o caráter de Cristo Jesus é o amor. E a lei revela o amor, porque é na lei que está aquilo que Deus odeia. Vamos fazer esse estudo sobre esta lei que Deus está a exaltar. Jesus diz que amarás o Senhor Deus de todo o teu coração. Como é que você vai amar a Deus? Preste bem atenção. Jesus estava a levar a consciência de nós para pesquisarmos o Antigo Testamento e o Novo. Vamos no Antigo Testamento, em Êxodo, o seu capítulo 20. Ali está. Se nós queremos amar a Deus, não terás outros deuses diante de mim. Enquanto você tiveres outros deuses, podes fazer tudo, podes dar todos os bens, mas se você tens outros deuses, o qual faremos também o estudo de outros deuses, ele não vai te considerar como seu seguidor. Então, desfaça-se de deuses, desfaça-se de vestuários, de brincos, desfaça-se de imagens futebolísticas, desfaça-se de idolatrar
Alguns dizem que é só uma imagem para podermos lembrar de que Jesus existe, de que alguém existe. Não faça isso. Deus proíbe isso. Olha o que diz a seguir. Para amarmos a Deus, ele diz assim. A seguir diz que não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam, e uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui não está a nos dizer que os pecados dos nossos antepassados hoje estão conosco. Está a nos dizer que os pecados que os antepassados tiveram, as idolatrias que eles fizeram, se nós começarmos também a praticar, porque o meu pai adorava a estátua, o meu pai ia nesta igreja, mesmo tendo estátua era normal, e eu também vou lá. Então você está a participar dos erros que seu pai deixou, que seus familiares deixaram. É tempo de você decidir pela verdade bíblica. Eu que falo para você, algum dia tinha que decidir, porque quando a palavra de Deus chegou nos nossos pais, a luz que eles tiveram não é a mesma que nós hoje temos. Os nossos pais no passado serão julgados de acordo com a fé deles, o que eles acreditaram, mas nós hoje temos a história e o presente, precisamos ver a verdadeira luz. O terceiro nos diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Faremos esse estudo nesse programa. Esse ministério tem o objetivo de estudar todos esses mandamentos, um por um. E o outro a seguir nos diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o seu trabalho, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque 6 dias fez o céu. Porque 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. Preste bastante atenção nesse quarto mandamento, o qual está em conflito hoje. O homem, o anticristo aboliu. Hoje, Apocalipse 14, 6 a 12, nos diz para não podermos adorar a besta. E essa adoração à besta traz o ponto de adoração. Faremos esse estudo posteriormente, mas medite mais, leia mais, busque mais a Deus, porque esses 4 nesta coluna do amor a Deus, se você falhar um destes, então não estás a amar a Deus. Agora vamos ver o amor ao próximo. Honra a teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quão desonra tem acontecido com os nossos pais e mães aos dias de hoje. Eu que falo para você, preciso honrar meu pai e minha mãe aqui na terra. É preciso respeitar eles, embora alguns são falecidos. Mas lembre-se, a mãe de seu irmão também é sua mãe. Pela idade, você deve tratar ela como se fosse sua mãe. Hoje há muita falta de respeito, não amamos os progenitores dos nossos amigos. Mas o mandamento diz que honre teu pai e tua mãe. É preciso levar isso em consideração. Pela idade que tu tens, és um homem, és uma mulher, sobretudo por parte masculina, os homens, tenha a responsabilidade de cuidar dos pais na sua velhice. Não significa que as mulheres estão excluídas. Elas casam. Quando elas casam, lá vão ajudar os maridos que elas encontrarem para poder cuidar os pais do seu marido. E você, como homem, se és casado, a sua esposa vem no teu lar para ela ajudar você a cuidar do seu pai. Vice-versa. Esse será um estudo que também poderemos fazer. Por isso, o outro a seguir, o amor ao próximo, diz que não matarás. Hoje a morte está sendo feita aos nossos olhos. Apresentam vídeos assassinando pessoas.
São os últimos dias. Isto porque o Espírito Santo está se retirando na vida de muitos. O Espírito Santo está se retirando e o homem está a fazer maldade, não está tendo piedade de matar, tirar a vida de alguém. Por isso Deus faz você ouvir essa mensagem para tomar uma decisão no lado de Cristo, obedecendo essa lei, dizendo não posso mais matar. E outro tipo de morte é por palavras. Muitas pessoas ofendem, têm palavras que matam, que faz com que alguém decida em se enforcar. Precisamos ter cuidado. Outro mandamento, amor ao próximo, é não adulterarás. Olá, pela desobediência da palavra de Deus, hoje muitos estão a adulterar. Arranja a namorada dali, a esposa está a sofrer em casa, a cuidar dos filhos na noite, mas às vezes o esposo está pelas ruas, às vezes a esposa está pelas ruas. A Bíblia proíbe não adulterar. Se você diz que és cristão, se você quer começar a seguir Cristo Jesus, saiba que o adultério, os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Outra vertente do adultério dentro do versículo é o adultério da palavra de Deus. Muitos pregadores falsos hoje estão a pregar falsidade e muitas pessoas estão a aceitar. Cuidado com o adultério. Pare com esta prática. Sente com a tua Bíblia e comece a ler. Posicione-se em obedecer, porque esta lei estará no tribunal de Deus. Todo transgressor desta lei será julgado por ela. Não furtarás, o roubo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Que falsidade de testemunho que hoje existe. Sabias que quando você diz que o fulano é assim, o cristão é assim, sem você ter a certeza em estar com essa pessoa, isso é falsidade? É preciso muito cuidado nesses últimos dias. Não fale mal dos outros. Quando estás com o teu amigo, tua amiga, fale apenas de vocês os dois ali. Não coloque o nome dos outros. Deus odeia isso. E o 10º diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Senhor, se calhar você tem as condições de ter uma funcionária ou um funcionário e tens os teus amigos ali. Sabias que se o teu amigo vem na tua casa e diz que olha, gostei da tua funcionária, faça algo por mim, eu gostei dela. E você, como o senhor que empregou a funcionária, mesmo sabendo que ela é casada, você vai dizer, tá bem, calma, eu vou resolver isto, eu vou fazer com que eu vou amolecer ela. E você vai participar de um ato negativo. Você tem que cuidar as suas empregadas, os seus funcionários, você tem que cuidar elas. Tens que cuidar eles. Não cobice o que elas têm. Não cobice a mulher do teu próximo. Não cobice o esposo da tua amiga. Não cobice a esposa do teu amigo. Esses 10 mandamentos é o caráter de Cristo Jesus. É um muro que serve para proteger os lares, para proteger a vida de todo aquele que aceita em Cristo Jesus. Por isso, quando Deus diz que amarás o teu próximo como a ti mesmo, ali estão os 6 mandamentos. Amarás a Deus de todo o teu coração, ali estão os 4 mandamentos. Não é necessário trazermos ou adulterar a palavra dizendo que a lei de Deus foi abolida. Aquele que te diz que a lei de Deus foi abolida, pesquise bem as escrituras, verás que é falso. Estamos quase a terminar e aqui nós vamos ver aquilo que tem a ver com a lei de Deus. Estou aqui a querer dizer para você que a Bíblia nos diz em Isaías 8, versículo 20. A lei e o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca lhes raiarão a alva. Sabe? Esta lei, este testemunho, já vimos que testemunho é espírito de profecia. Apocalipse 19 explica isto. E vamos ver esta alva. E dentro deste contexto também vamos descobrir uma outra verdade. Em Isaías 14, 12 diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã? Eita! Ponto de exclamação e ainda vamos nos exclamar. Quem caiu do céu? É Jesus ou Satanás? Por que a tradução aqui traz "ó estrela da manhã"?
Sabe, muitos dizem que este versículo é mesmo assim, é normal. Satanás também foi estrela foi filho da manhã. Mas olha o que está por trás disso. Dizer que como caíste do céu, ó estrela da manhã, isso é uma referência a Cristo Jesus. Jesus não caiu do céu. A tradução, pesquise nas Bíblias. Você vai ver na Bíblia King James. A Bíblia que os reformadores usaram, que não contradiz-se. Ela diz assim: como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva. Quer dizer que filho da alva, criado pela alva. Lúcifer é criado. E qual é a alva? Então, dentro desse estudo também vamos entender qual é a alva. Por isso que aqui onde está a dizer estrela da manhã, não. Procure Bíblia que fala o Lúcifer, filha da alva. Satanás é filho, é uma criatura. Como foste lançado por terra, tu que te prostravas às nações. Lúcifer, sabemos que ele era um anjo que estava próximo ao trono de Deus. A luz de Deus resplandecia sobre ele. E ele transmitia nos outros anjos. E a pergunta a ele é feita: como é que caíste? Então Lúcifer é uma criatura, ele é uma criação. O estudo ainda nos diz assim, sobre essa estrela d'alva. Diz que, assim como eu recebi a autoridade de meu pai, também lhe darei a estrela da manhã. Pega aqui, lhe darei a estrela da manhã. Essa estrela da manhã é no sentido de nós analisarmos, afinal de contas, qual é a estrela. Já vimos que Lúcifer não é a estrela da manhã. Este título de estrela da manhã, olha a quem pertence. Apocalipse 22, versículo 6. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas. A favor das igrejas, eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, Jesus é a estrela da manhã. E diz que a lei é o testemunho. Se não falar segundo a lei, o Apocalipse 22, 16 diz que não verão Cristo Jesus. Será que não é o tempo de você parar na teoria, na teologia, no conhecimento que há tantos anos lhe foi transmitido? Talvez seja o evangelho de prosperidade, que é para você ter mais finanças, então tens que pregar assim. Não, não faça isso. Deus nesse tempo está a precisar de homens e mulheres que defendam e preguem a verdade, espírito em verdade, sem finalidade lucrativa. Que Deus ajude você, que esta mensagem desperte você e comeces a pesquisar. Porque o tempo que estamos a viver é um tempo que mostra que o Salvador está voltando. Tantos tumultos que hoje existem no mundo. Talvez não deste tempo em aceitar Cristo Jesus. Será que queres aceitar Cristo Jesus quando veres nas nuvens da glória Ele vindo? Até lá será tarde demais. Faça parte da fileira daqueles que estão a se preparar para receber Cristo Jesus, o Salvador. Este mundo está totalmente destruído. Olhemos o quão é que o mundo está cansado. A Terra precisa de um descanso. A Bíblia nos fala que haverá um milênio, que este universo será destruído e o inferno não existe. O inferno existirá quando Cristo Jesus vier, porque esta terra servirá de inferno para ser moldada novamente. Tenha fé em Cristo Jesus, na palavra de Deus. Não siga a falsidade. Jesus Cristo diz que ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Esta ovelha pode ser você. Por isso, busque a Deus. Comece a andar nos princípios que Deus deixou. Deus o ajude e o proteja. Até o próximo